Chegou a hora da palavra, da meditação na palavra de Deus. E nós estamos aqui. Sou a missionária Márcia. E na dependência de Deus me encontro para trazermos essa reflexão que está em Isaías, capítulo 6, que fala no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de polvo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voltou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse profeta Isaías era um dos profetas maiores. Profetas maiores, não porque fosse melhor do que os outros, mas porque ele profetizou por mais tempo. E o seu livro, os livros dos profetas maiores eram mais longos. O livro de Isaías tem 66 capítulos, quantidade de livros que tem na Bíblia. Isaías significa salvação de Deus. E ele profetizou o cativeiro de Judá pela Babilônia. Mas isso só aconteceu 150 anos depois, e ele já tinha morrido. Os profetas recebiam de Deus aquela capacidade sobrenatural de prever o futuro e de interpretar sonhos também. Então, esse capítulo começa assim: um ano que morreu o rei Uzias. E algumas pessoas dizem que Uzias precisava morrer para Isaías ver a glória de Deus. Essa afirmação não é verdadeira. Ninguém pode impedir você de ver a glória de Deus. Se você buscar a presença de Deus, buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, quem pode te impedir de ver a glória de Deus? O rei Uzias foi um rei excelente, respeitado, um bom rei. No seu tempo do seu reinado teve muita prosperidade. Ele reinou por 52 anos. Foi tão próspero o reino dele que foi comparado ao reino de Salomão. Mas, como nós mortais estamos sujeitos a cair, o rei Uzias, num momento de falta de vigilância, ele cometeu um erro muito grande, que fez com que ele ficasse leproso por 10 anos. Então, ele foi oferecer incenso, ofício que era dos levitas, dos sacerdotes. Ele não tinha direito. Ele era rei, regente, devia reger a nação e não oferecer incenso. Ficou leproso e ficou isolado durante 10 anos até morrer. E esse momento que morreu o rei Uzias era um momento de grande perplexidade, de grande incertezas, de insegurança para o povo de Judá. Ele reinara bem, e agora, mesmo leproso, ele era um homem respeitado. E agora? Como seria o próximo rei? O que faria? Trabalharia em prol do povo? Era essa a questão do momento. Era esse o contexto. E Isaías, ele proclamou sua mensagem à nação de Judá e em sua capital, Jerusalém, entre 742 e 687 a.C. Ele profetizou que Judá seria levada ao cativeiro pela Babilônia. A Babilônia foi que levou Judá cativo. A Síria já tinha levado Israel, já tinha invadido Judá também.
Mas Babilônia levou por 70 anos a nação de Judá cativa. Judá é a mesma tribo de Davi, a mesma tribo de onde nasceu o nosso querido Jesus, o leão de Judá. O leão de Judá. Só que, o que aconteceu? Judá começou a praticar as mesmas coisas que Israel. Começou a idolatrar. É um pecado que Deus não tolera. Ele não divide a glória dele com ninguém. Começou a se prostituir, começou a se corromper, começou a explorar os estrangeiros, fazer tudo para ferir os princípios de Deus. E Deus não se agradou. E Judá fazia ainda, ela festejava ainda aquelas 3 festas ainda, Páscoa, Pentecostes e das cabanas. Mas a glória de Deus não se manifestava mais por causa dos pecados. Porque, queridos, a nossa adoração, ela vem de dentro para fora. Não é de um ato religioso que Deus se agrada. Não é de religião. É da intimidade que nós temos com Ele. É do respeito, é da honra que nós lhe damos. É da submissão em relação a Ele que nós praticamos. E Deus não estava contente. Quantos milagres já tinham acontecido na vida daquele povo? Quantas vezes eles tinham visto a glória de Deus se manifestar? Mas agora onde estava a glória de Deus? Onde a manifestação do Espírito de Deus? Onde a nuvem Shekinah de Deus? Mas eles não sentiram falta. Se acostumaram, se conformaram com o mundo e começaram a viver como as outras nações do mundo, fazendo as mesmas coisas. Eu quero dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós muitas vezes estamos nos corrompendo, nos misturando com as pessoas que ainda não têm Jesus na sua vida. As experiências sobrenaturais foram dando lugar aos sentimentos naturais. A carne foi ganhando força. Sentimentos de divisão, destrutivos, degradante, ambição, ódio, violência, corrupção, tudo que não prestava. Agora estavam entregues à sua própria sorte. Isaías estava ali e teve essa visão. Isaías viu, ouviu a voz de Deus, se dispôs, respondeu positivamente e pregou para ajudar. Ele pregava contra os pecados de Judá, ele pregava contra tudo o que estavam fazendo. E ali ele disse, ai de mim, ele já tinha falado 6 ais em Isaías 5, agora falava um contra ele. Não que ele vivesse no mesmo pecado que os outros, mas, queridos irmãos, quando nós vemos a glória de Deus, quando nós temos uma experiência profunda com Deus, nós vemos que somos indignos de Deus. Nós somos pequeninos diante da grandeza de Deus. E ali Deus estava mostrando para ele, Isaías, um trono, mais um trono passou. Mas eu estou aqui sentado no meu trono que não passa. Aquele homem, Uzias, mudou, ele era bom e depois fez uma coisa que irritou muito a Deus. Mas eu, Isaías, sou imutável. Eu estou aqui para te dizer, Isaías, que a vida continua, que a tua missão agora vai ser maior, de mais alcance. Isaías se sentiu indigno, mas Deus mandou tocar seus lábios com a brasa do altar. Isaías se sentiu reavivado. Isaías se sentiu animado para continuar a obra. Ele já profetizava. E agora ele ouviu a voz do Senhor que disse, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus falou para ele, olha, Isaías, o povo não vai te ouvir, o povo não vai te dar atenção, o povo não vai dar valor para a tua profecia, mas vai. Isaías foi. Não questionou. Deus, por quê? Por que eu tenho que pregar para um povo que não ouve? Não é fácil, irmãos. Pregar para quem não está interessado não é fácil. Mas se Deus mandou, vá. Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Isaías só fez perguntar, até quando, Senhor?
E ele respondeu: até que sejam assoladas as cidades e fiquem sem habitantes, até o último homem nós devemos pregar. É a obrigação daqueles que foram tocados pela brasa do altar. O altar era o lugar do sacrifício, e ali que nós somos purificados. E a nossa obrigação é pregar. E perguntou até quando, e o Senhor disse: até quando não tiver ninguém na cidade. E se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Essas 2 árvores que Deus citou são árvores que mesmo cortadas, elas florescem. Então, tribo de Judá, mesma tribo de Davi, a mesma tribo de onde sairia o nosso querido Jesus, o Messias, tão anunciado no livro de Isaías. E ela não podia ser exterminada. A mensagem era de esperança. A mensagem fala de uma santa semente, que é aquele toco. E dali saiu Jesus. E nós estamos aqui por causa de Jesus. Porque apesar de nós não sermos judeus de nascimento, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Isaías foi e pregou, embora sabendo que a sua mensagem não ia ser aceita. Mas para nós também é assim, irmão. Quantas vezes entregamos um folheto, a pessoa joga no chão, falamos de Jesus, a pessoa vira o rosto e entorta a boca. Mas a nossa obrigação é pregar. Nós que já fomos santificados pelo Senhor, já fomos tocados pela brasa do altar, não devemos perguntar para Deus: por que tu me mandas pregar para quem não quer ouvir? Quantas vezes nós também negamos ouvir antes de sermos tocados pelo Senhor? Não devemos questionar Deus, somente ir e perguntar até quando. Nós estamos na África há 20 anos e eu tenho perguntado a Deus: até quando? Muitas vezes as pessoas lá não estão querendo ouvir, mas até quando ficar aquele toco brotará. A mensagem é de esperança. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, eu te dou graça por essa palavra que abala as estruturas, pela tua presença, pela tua glória Shekinah, pela visão que Isaías teve, porque ele também te ouviu, Senhor, e ele obedeceu e foi, embora não fosse muito bem sucedido, aparentemente, mas tu tinha um propósito, Senhor, de deixar aquela mensagem de esperança para um remanescente. Pai, em nome de Jesus, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pelo teu poder. Toca os nossos lábios, Senhor, santifica-nos, porque, Senhor, quem pode pregar a tua palavra é aquele que te conhece, é aquele que tem experiência contigo, é aquele que tem testemunho, é aquele que tem alguma coisa para falar sobre ti. Senhor, obrigado por essa brasa do altar, que tu estás disposto a tocar todos os lábios para santificar. Porque tu, Senhor, necessita, o teu reino necessita de pessoas. Jesus já dizia naquele tempo: a seara é grande, mas poucos ceifeiros. Então o teu reino necessita de pessoas fiéis, santificadas, pessoas que reconheçam tua grandeza, que reconheçam que teu trono não passa, que tu não muda e que tu, Senhor, és infalível, Senhor. Por mais que o homem mude de comportamento, mas tu, Senhor, és imutável, tu és santo, santo, santo. Senhor, tu és todo-poderoso e o teu reino é sempre eterno. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Enche os seus corações e toca, Senhor, os seus lábios para que também anunciem a tua palavra em obediência, Senhor, à tua ordem. Em nome de Jesus, amém.